celebração deste domingo. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Meus amados, Hebreus 10, de 1 a 23, diz o seguinte: porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas, nesses sacrifícios, a cada ano se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, pelo que, quando ele entra no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui, na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando diz: sacrifício e ofertas, e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tivestes prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro, para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Deste momento em diante, encontra-se à espera, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e em suas mentes as escrevereis, e de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Meus amados irmãos, aqui nós vemos o autor da carta aos Hebreus fazendo uma correlação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, entre a Nova Aliança e a Velha Aliança. E ele diz, meus amados, que aqueles sacrifícios de animais, eles eram insuficientes para tirar os nossos pecados. Eles eram insuficientes para reter a ira de Deus sobre o pecador. E agora ele diz que em Cristo todos os nossos pecados são perdoados de uma vez por todas. Por quê? Porque o que agradou o coração de Deus foi justamente o sacrifício do seu Filho. Então, meus amados, nós temos essa certeza. E é por isso que ele convida aqui no final seus irmãos a se aproximarem, do trono da graça com inteireza de fé, com confiança, meus amados, sabendo que em Cristo todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, eles são perdoados.
Então, nesse momento, eu quero convidar você a fazer a confissão dos seus pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, ore de maneira silenciosa e de maneira individual, confessando a Deus por cada pecado, sabendo que em Cristo todos os nossos pecados são perdoados e, consequentemente, nós somos purificados de toda injustiça. Aleluia, glória a Deus. Oremos, meus amados. Senhor Deus, Pai amado que está no céu, agradecemos-te, Senhor, por esta reunião solene, consagrada ao Teu nome. Esta reunião, Pai, em que nós, o Teu povo, os Teus filhos, aqui reunidos, se encontram com o único propósito de adorar o Teu santo nome. Mas, Pai amado, nós sentimos a necessidade de confessar primeiramente os nossos pecados a Ti. E Te louvamos, Pai. Te louvamos porque todos os nossos pecados são perdoados na pessoa do Teu Filho, Pai. Porque quando Ele foi crucificado, quando Ele foi menosprezado, ali, meu Pai, Ele carregava cada um dos nossos pecados, tanto os passados quanto os presentes, bem como aqueles que nós ainda iremos cometer, ó Deus. Por isso, meu Pai, nesse momento, nós queremos, Pai, Te pedir perdão por cada ofensa cometida. Tu conheces a vida de cada um de nós. O Senhor sabe absolutamente de tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à Tua santa vontade. Mas nós cremos, Pai, nós Te louvamos pelo sacrifício do Teu Filho. Como afirma a Tua palavra, Senhor, foi unicamente o sacrifício dele que fez com que nós fôssemos aceitos por Ti. Ele, Senhor, é a nossa certeza de que cada ofensa nossa é perdoada por Ti. Por isso, Pai, nós Te louvamos, não porque temos méritos, Pai, não temos méritos algum diante de Ti. Nós Te louvamos, Pai, pelo mérito do Teu Filho, pelo sacrifício perfeito dele, por aquilo que Ele fez, Pai, em favor de nós pecadores. Pai amado, nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito que em nós habita. Amém. Vamos louvar esse Deus, meus amados. Vamos louvar a Deus por causa desse presente valioso, maravilhoso que Ele nos deu, que foi justamente o sacrifício do seu Filho. Vamos cantar o hino de número 15 do nosso cantor cristão. Glória
Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aqui nos convida ao rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus, de quem pois confia o seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, abra agora suas Bíblias lá em João capítulo 14. João capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. João 14, de 12 a 14. João 14, de 12 a 14, diz o seguinte: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus, porque por meio do seu Filho nós também podemos ter as nossas petições alcançadas. Nós podemos ter o pedido da nossa oração, esse pedido pode ser atendido pelo nosso Pai Celeste. Tudo isso, meus queridos irmãos, por causa do sacrifício do seu Filho, do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos mais uma vez louvar a Deus com o Ministério de Música, cantando o hino de número 7 do nosso cantor cristão. Hino de número 7. O nosso Deus, Ele continua operando maravilhas no meio do seu povo.
maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Glória a Deus. Deus seja louvado, meus amados, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelo seu poder que é manifestado na vida do seu povo. Nesse momento eu convido você novamente a abrir sua Bíblia, agora lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Mateus 7, de 7 a 11. Meus queridos irmãos, Mateus 7, de 7 a 11, diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas... só até aí, irmãos, desculpem. Meus queridos irmãos, esse texto aqui nós lemos, inclusive, no domingo passado, quando nós estávamos expondo a parábola do amigo importuno. E nós falamos na ocasião, meus amados, que Deus ele tem prazer de conceder boas dádivas aos seus filhos, de atender às necessidades dos seus filhos. E nós precisamos aprender a pedir e a perseverar em oração. Nesse momento nós vamos mais uma vez louvar o nome do nosso Deus, mas agora com o nosso casal, com o casal de irmãos que são representantes do Coral da Aliança, Marge e Carrinho. Gostaria de chamar aqui esse casal abençoado para nos servir com mais um cântico do nosso cantor cristão, o hino de número 149, 149 do cantor cristão. Boa noite, igreja. Bom, a gente não deixa de ficar um pouco nervoso aqui na frente. É muita responsabilidade, representando aqui o Coral Aliança, mas vamos lá. Que Deus nos ajude, nos capacite. Amém. Nós não gostamos de dizer não para o Senhor, né? Vamos lá.
Eis que o Pai prostrados te rogamos nós, dá-nos a vitória nesta luta atroz, dá-nos fé robusta para resistir. É o que teus servos vimos te pedir. Dá-nos persistência como a de Jacó, pra lutar orando num desejo só, suplicando graça sem desanimar, até que recebamos teu favor sem par. E se demorares em nos responder, ficaremos sem desfalecer. Tu, por graça, tudo nos darás, Senhor, quando for provada nossa fé e amor, de salvar perdidos, pobres socorrer, e de dar-nos bênçãos tens real prazer, que alcancemos sempre tua compaixão. Dá-nos fé mais forte, dá-nos tua mão. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Se foi bom, amém. Se não foi, me perdoe. Que Deus continue abençoando a vida desse casal. Meus queridos irmãos, abra agora a sua Bíblia lá em Salmo de número 33. Salmo de número 33. Vamos fazer a leitura desse salmo. Salmo de número 33. A palavra de Deus falada, inspirada, meus amados. Palavra de Deus infalível e inerrante, diz o seguinte no Salmo de número 33. Regozijai no Senhor, ó vós justos, pois o louvor é agradável para os justos. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e com instrumento de 10 cordas. Cantai a Ele uma nova canção, tocai habilmente com grande barulho, porque a palavra do Senhor é certa e todas as suas obras são feitas na verdade. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor, os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. Ele reúne as águas do mar juntamente como um montão. Ele ajunta a profundidade em depósitos. Que toda a terra tema ao Senhor, que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele. Porque ele falou e foi feito. Ele comandou e firmou-se. O Senhor traz o conselho dos pagãos a nada. Ele faz com que os artifícios dos povos não tenham efeito. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os pensamentos de seu coração para todas as gerações. Abençoada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo do qual ele escolheu para a sua própria herança. O Senhor olha do céu, ele está
vendo todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação, ele contempla todos os habitantes da terra. Ele forma seus corações da mesma maneira. Ele considera todas as suas obras. Não há ressalvo pela multidão de um exército. Um homem poderoso não é liberto por uma força. Um cavalo é uma coisa vã para a sua segurança. Nem livrará ninguém por sua grande força. Eis que o olho do Senhor é sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia, para livrar suas almas da morte e para manterem-se vivos na fome. Nossa alma espera pelo Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo, pois nosso coração regozijará nele, porque nós confiamos no seu santo nome. Que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós, à medida que tivermos esperança em ti. Eu convido você a ler juntamente comigo apenas os versos de número 21 e 22. Vamos ler todo mundo junto. Pois o nosso coração regozijará nele, porque nós confiamos no seu santo nome. Que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós, à medida que tivermos esperança em ti. Vamos louvar o nome desse Deus, meus amados, mais uma vez com o Ministério de Música de nossa igreja. Boa noite a todos, irmãos. Vamos cantar e louvar o nosso Deus. Para isso que nós nos reunimos enquanto igreja, para no coletivo glorificarmos ao nosso Deus. Esse Deus que tem mantido a sua igreja firme, esse Deus que nos mantém com a fé voltadas para Cristo. É esse Deus que nós queremos louvar e agradecer, que nos tira das trevas e nos leva para a luz. Vamos cantar essa verdade agora, e aqueles que se sentirem à vontade podem se colocar em pé e cantar alegremente. Santuário e no firmamento abraça o seu poder. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento abraça o seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e com harpas, louvai-o com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos retumbantes, louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos retumbantes, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e com harpas, louvai-o com adufes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. 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 Aleluia, aleluia, aleluia.
majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. A palavra do Senhor lá em Isaías 41, a partir do verso 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos são todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-los-á, porém não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. O nosso Deus, Ele não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Ele disse que Ele permaneceria, Ele faria de Israel o povo que iria continuar, né? E Ele iria ainda preservar a sua igreja por toda a eternidade até que Jesus voltasse. E Ele fez isso. Ele preservou a família de Noé no dilúvio. Ele cuidou do povo e extraiu o povo do Egito. Ele foi cuidando do seu povo até a chegada de Cristo. Na chegada de Cristo, Ele estabeleceu um novo povo, que agora era também os gentios estavam agora juntos, né? E Ele disse que Cristo ia voltar. Vendo tudo que Deus disse que ia fazer e fez, a gente pode confiar nele, porque Ele não é homem para mentir. E se Ele disse que Ele é conosco, por mais que a gente tenha vivido tempos tão difíceis, eu acho que eu nunca vi um consenso, né, tão grande acerca de um ano difícil como 2020. É um ano completamente atípico, com muitas novidades,
principalmente novidades ruins. O preço do arroz, né, para o maranhense foi um grande baque, mais um agora, né? São muitas as notícias tristes e ruins, de desastres também acontecendo no mundo inteiro. E a gente para e pensa, onde está Deus? Onde está Deus? E eu como viver? Eu estou com um filho pequeno e eu fico pensando, como é esse mundo que Theo vai receber, né? E eu não sei como ele será, eu não sei se ele vai ser pior, não sei se vai melhorar, mas uma coisa Deus me fala, para eu não temer, porque Ele é comigo. E se o presente que o Theo tem de Deus é a salvação em Cristo, que há de alcançar a vida dele, essa deve ser minha preocupação sanada principal. Todo o resto, né, é pormenor. Então Deus nos chama a confiar nele. Tudo que Ele fez é para que a gente perceba que Ele é Senhor, Ele é Deus, e Ele merece a nossa fé depositada nele 100%. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha
Amém. Podeis sentar, irmãos. Deus seja louvado, nosso Deus, Ele é fiel. As crianças até 10 anos, por favor, podem descer, acompanhem o nosso irmão diácono Felipe. Ele estará hoje ministrando a palavra a esses pequeninos. Meus queridos irmãos, abram suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, e o texto que nós vamos expor nesta noite vai do versículo 1 até o versículo 8. Lucas 18, de 1 a 8. Mais uma parábola daquelas que foi contada pelo Senhor Jesus Cristo. E essa parábola aqui, meus amados, ela é conhecida por 2 nomes diferentes. Ela é conhecida como a parábola do juiz iníquo, mas também ela é conhecida como a parábola da viúva persistente. Eu fico com o nome, a parábola da viúva persistente. Vocês vão entender por quê. Porque a ênfase da história da parábola recai sobre a viúva. Então, Lucas, capítulo 18, de 1 a 8, diz o seguinte: E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: Havia uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: Vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir-me cansar. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará aos seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para ouvir, para aprender mais da Tua Santa Palavra. E eu também, Senhor, mais uma vez com a responsabilidade de anunciar a Tua Palavra ao Teu povo. Pai amado, nos abençoa, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E me ajude por meio do Teu Espírito Santo a explicar a Tua Palavra de maneira que os Teus filhos possam entendê-la, meu Pai, e que todos sejam edificados, bem como se algum entre nós, Pai, que ainda não teve o privilégio de Te conhecer, possa vir também, Senhor, ser desafiado e convencido pelo Teu Espírito de que o nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai amado, Te pedimos estas bênçãos no nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome, pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Meus queridos irmãos, como será os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Como é que vai ser? Será que os crentes ainda confiarão no poder de Deus, que é manifestado por meio da oração? Será que quando Jesus voltar à terra, Ele ainda vai encontrar crentes, discípulos dEle, que realmente ainda confiam no seu poder, que é manifestado por meio da oração, do falar com Deus, que é uma disciplina espiritual? Meus amados, quando você ora e você não é atendido por Deus, você logo desiste de orar? Nesta parábola, meus amados, nós vamos ver Jesus nos ensinando. Ele vai ensinar os seus discípulos a confiar no poder de Deus, bem como a buscar da parte de Deus aquilo que nós pretendemos alcançar, que nós pretendemos receber das suas mãos. Mesmo, meus amados, quando as circunstâncias não forem tão favoráveis a nós, ou quando Deus parece que não nos ouve.
Sabe aqueles momentos que você ora e parece que Deus não está te ouvindo? Aqueles momentos de dificuldade na caminhada cristã? Pois bem, Jesus vai nos ensinar nesta parábola, meus amados, a não desfalecer, a continuar orando, a continuar pedindo a Deus, mesmo quando as circunstâncias não forem favoráveis a nós, ou quando o Senhor parece que está, com os ouvidos tapados para ouvir a nossa oração, nosso pedido. Bom, meus amados, mas a primeira coisa que eu queria trabalhar com os irmãos são os personagens desta parábola. Meus amados, aqui nós vamos ver apenas 2 personagens nesta história que é contada pelo Senhor Jesus Cristo. Quem são os 2 personagens da trama? Um juiz e uma mulher. Agora, o que é dito a respeito do juiz? Acompanhe comigo lá no versículo 2. Olha só, ele não temia a Deus, nem respeitava os homens. Então, meus amados, nós percebemos aqui a primeira descrição a respeito desse juiz. O juiz, que é um dos personagens da parábola, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Bom, meus amados, na época do Senhor Jesus Cristo, havia basicamente 3 tribunais, 3 tipos de juízes em Israel. Bom, qual era o primeiro tipo de tribunal na época de Jesus? Era o Grande Sinédrio. Quem era o Grande Sinédrio? O Grande Sinédrio, meus amados, na verdade era a mais alta corte religiosa de justiça. Ficava na cidade de Jerusalém e era composto basicamente por 71 juízes. Quem eram esses juízes? Líderes religiosos, especialistas na lei e na tradição oral do Antigo Testamento, na Torá. Então, aqui nós temos o primeiro tipo de juiz, mas existia também outro tipo de juiz na época do Senhor Jesus Cristo. Qual era o outro tribunal que existia na época de Jesus? Era o Sinédrio Inferior. O Sinédrio Inferior, meus amados, era um órgão de justiça, uma corte religiosa de justiça inferior ao Grande Sinédrio. Também era formado por juízes, mais 23. Ficava um em cada cidade. E esses juízes, eles também eram influenciados pelos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Então, meus amados, o que nós percebemos nessas 2 espécies de juízes, tantos que formavam o Grande Sinédrio, quantos que formavam o Sinédrio Inferior, é que esses juízes eram influenciados pelos preceitos humanos e não pelo que dizia a palavra de Deus em si. Nós podemos observar isso, meus amados, nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele afirma que os fariseus, que os saduceus, eles distorciam os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Na verdade, eles se caracterizavam por ensinar um ensino falso, um ensino que não passava de doutrina humana, de ensinamentos humanos, e não de ensinos que vinham da própria lei, da própria palavra do Senhor. Bom, meus amados, então nós percebemos aqui que esses 2 tipos de juízes, eles o quê? Distorciam os ensinamentos divinos, a lei do Senhor. Mas, além desses 2, meus amados, dessas 2 espécies de juízes, havia também uma terceira. Havia um terceiro tipo de tribunal. Qual era esse, pastor? Era a corte local de juízes. Esses juízes aqui, meus amados, eram, na verdade, escolhidos pelo próprio Império Romano. Ficava um em cada cidade ou aldeia. Como eles eram escolhidos, nomeados pelo Império Romano, esses juízes aqui, eles não julgavam, meus amados, não defendiam o direito, a justiça em si, mas eles defendiam os interesses de quem? Os interesses de César, os interesses do imperador. Então nós vamos perceber aqui, meus amados, na história romana, como também judaica, que esses juízes eram as piores espécies de autoridade. Por quê, pastor? Porque em vez deles aplicarem o direito, eles torciam. E por qual motivo? Porque eles eram propineiros.
eles vendiam sentenças, eles não passavam de ladrões, eles não defendiam a causa dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Muito pelo contrário, eles defendiam o quê? O próprio interesse deles. É isso que nós observamos. E aqui, meus amados, muito provavelmente nesta parábola, Jesus ele se refere a essa espécie de juiz. Ele não está se referindo aos juízes que formavam um grande sinédrio, às autoridades religiosas. Ele não está se referindo também ao sinédrio, aos juízes que formavam o sinédrio inferior. Muito provavelmente o Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui a esses juízes. Por quê, pastor? Porque eles não temiam a Deus, nem respeitavam os homens. É isso que Jesus informa na parábola. Agora, abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 27. Acompanhe comigo lá no versículo 19. Deuteronômio 27, versículo 19. Olha aí o livro da lei. Maldito seja aquele que perverter o juízo do estrangeiro, do órfão e da viúva, e o todo o povo dirá amém. Observe aqui, meus amados, que por meio da sua lei, Deus proibia e punia severamente os juízes corruptos, aqueles que distorciam o direito, aqueles que não aplicavam o direito dos desamparados, dos órfãos e das viúvas, bem como do estrangeiro. Bom, meus amados, e quem é o segundo personagem desta parábola? Como eu falei lá no início, essa parábola é também conhecida como a parábola da viúva persistente. Então, meus amados, o segundo personagem aqui que Jesus nos apresenta nesta história é uma viúva. Quem era essa viúva, meus amados? Ela procura o juiz corrupto para que ele a vingue de seu adversário. Acompanhe comigo lá no versículo 3. Olha o que Jesus vai dizer. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: vingue-me do meu adversário. Portanto, meus amados, essa viúva aqui, ela fez algo absolutamente normal para quem foi defraudada, para quem está sendo prejudicada. Ou seja, ela procura o juiz para que esse juiz fizesse o quê? Justiça a ela, para que ele fizesse justiça à causa dela. Ela tem uma causa e ela é forçada, ela é compelida a procurar um juiz, a entrar judicialmente, a procurar ajuda de um tribunal. Então, meus amados, ela faz o quê? Algo que era comum. Qualquer pessoa que está se sentindo prejudicado no seu direito, ele tem o quê? Ele tem o direito de procurar o tribunal, de procurar um juiz, para que o juiz faça justiça à causa dela, a sua causa. Então, meus amados, essa mulher aqui, ela estava passando por dificuldades. Ela tinha um problema e esse problema ela tinha que ser resolvido. Então, ela procura o juiz. E lá em Israel, meus amados, as viúvas, elas passavam por grandes dificuldades. Meus amados, morrendo o marido, a mulher, meus amados, ela ficava sem subsistência alguma. Se ela não tivesse um irmão, um cunhado, ou um filho, ou um parente próximo, ela ia ficar sem sustento. E essa mulher aqui, meus amados, pelo que tudo indica, a mulher aqui que Jesus apresenta para nós nessa parábola, é uma mulher desse tipo. Quando ele fala que ela é uma viúva, que ela está procurando o tribunal, é porque essa mulher ela está sem sustento, irmãos, sem amparo, sem subsistência. E é por isso que ela resolve procurar o juiz. Meus amados, no tempo de Jesus, os tribunais só pertenciam aos homens. Se essa mulher tivesse algum homem na sua vida, com certeza, irmãos, falo sem medo de errar, ela não ia procurar um juiz, ela não ia procurar ajuda nos tribunais. Então, meus amados, ela está aqui tentando buscar a última solução para a sua causa. É por isso que ela resolve falar com esse juiz corrupto. Bom, meus amados, mas também aqui nós precisamos saber que Deus, em sua lei, Ele defendia a causa dessas viúvas. Acompanhe comigo, lá em Deuteronômio capítulo 10.
Abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 10. Lá no versículo 18, o que está escrito na lei do Senhor? Deuteronômio 10, versículo 18. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Observe, meus amados, como Deus, Ele tinha uma preocupação exacerbada com as viúvas, com os desamparados, com os necessitados. Agora acompanhe, abre sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 1. Lá no versículo 17 diz o seguinte, Isaías 1:17. Aqui o Senhor, Ele vai, por meio do profeta Isaías, mandar um recado à sua nação, a nação de Israel. A nação que era considerada filha de Deus. Deus havia comprado essa nação, escolhido essa nação, mas agora essa nação estava o quê? Desviada dos seus estatutos, desviada da sua lei, da sua palavra. E Ele diz por meio do profeta: aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Meus amados, essa palavra aqui ela está sendo direcionada aos juízes, às autoridades da nação, que estavam esquecendo de fazer justiça à causa das viúvas. Agora, abra sua Bíblia lá em Salmo 68. Observem o que o salmista diz no versículo 5. Salmo 68, verso 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Meus amados, não pensem que Deus, porque Ele está no céu, Ele não está vendo a injustiça. Não pense porque Deus está no céu, Ele não está preocupado com as viúvas. Muito pelo contrário, irmãos. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui na parábola, né? Que Deus tinha uma preocupação com essas viúvas, ela estava aqui necessitada, mas aquele juiz, meus amados, apesar de ser um juiz constituído sobre Israel, apesar de ser um judeu, mas ele não estava defendendo as causas das viúvas, ele estava defendendo a causa de Roma e os seus próprios interesses. E aqui, meus amados, nós vamos ver agora o desfecho do litígio, o desfecho dessa disputa aqui que a mulher tinha perante o juiz. Acompanhe comigo, lá no versículo 4 e 5, que mesmo sendo corrupto e consciente disso, o juiz resolve fazer justiça à causa dessa viúva. Acompanhe comigo lá no versículo 4 e 5. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, eu vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. Observe aqui, meus amados, que Jesus diz que esse homem, depois de algum tempo, ele resolve fazer justiça à causa dessa mulher, mesmo ele sendo corrupto, mesmo ele sendo consciente da sua corrupção, ele resolve atender o pedido dessa mulher. Prestem atenção para essa expressão por algum tempo, ou seja, por um período de tempo, por um espaço de tempo, ele se negou a atender a solicitação dessa mulher, a atender o pedido dela. Mas depois desse espaço de tempo, desse período de tempo, ele resolveu o quê? Atender o pedido dela, fazer justiça à causa dela. E a pergunta que não quer calar é: e por quê, pastor? Por que esse juiz corrupto, depois de um tempo, ele resolve atender ao pedido que essa mulher fez a ele? Por quê? Será que é porque ele era bonzinho? Claro que não, irmãos. Aqui está a chave da parábola. Acompanhe comigo. Ele diz no versículo 5, né? Todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, ou seja, vou atender o pedido dela, para que ela não continue a vir me cansar. Meus amados, essa palavra aqui, cansar, em algumas versões aparece importunar, no original é hipopiazo.
Hipopiazo significa, meus amados, na verdade essa palavra aqui deriva de um termo grego que significa a parte do rosto que fica debaixo dos olhos. Parte do rosto que fica debaixo dos olhos. Esse termo aí, meus amados, é o mesmo que Paulo usa lá em 1 Coríntios 9, 27, para se referir ao ato de subjugar o seu corpo, de disciplinar o seu corpo. Ou seja, meus amados, Paulo ele vai usar esse termo para dizer que ele trata o seu corpo da mesma maneira como um boxeador trata o seu oponente. Como é que um boxeador trata o seu oponente? Com violência, com socos, com bogues, com força física, com violência. Meus amados, essa expressão aqui, esse termo, ele seria melhor traduzido como bater debaixo dos olhos, ou dar uma bofetada, e não cansar e importunar. Ou seja, meus amados, qual a ideia aqui? De que o juiz ele estava com medo da reação desta viúva, com medo, meus amados, dela voltar novamente e atacá-lo cada vez mais com violência. Ela estava desesperada, ela estava querendo que ele fizesse justiça à causa dela, e ela não parava de procurar ele. Então ele já estava com medo da reação dela. Por quê? Porque ela era insistente. Ela já estava causando dores mentais nesse juiz. Ele estava sendo incomodado, inclusive com medo de ser agredido. Então, meus amados, acompanhe agora essa expressão, quando ele diz assim, ó, eu vou fazer justiça à causa dela para que ela não continue a vir. Essa expressão aqui no original, meus amados, é estelos, significa para sempre ou infinitamente. Ou seja, se ele não atendesse o pedido dela, ele sabia que ela não ia parar de procurá-lo, ela ia constantemente, infinitamente, para sempre, ir atrás dele, o quê? Encher o saco dele. Essa descrição aqui, meus amados, é muito parecida quando os nossos filhos querem porque querem receber algo da nossa parte. Você lembra aquela ocasião que seu filho fica, pai, eu quero isso, mãe, me dá isso aqui. Aí você, não, filho, aí ele vem de novo, mãe, eu quero isso. Aí você acaba dando porque você não aguenta ver seu filho o quê? Enchendo o seu saco, não é verdade? Não tem hora que a gente faz assim? Pois bem, meus irmãos, é muito parecido aqui. Essa mulher, ela não ia se dar por satisfeita enquanto o juiz não atendesse ao pedido dela, à solicitação dela. Então, meus amados, o juiz, ele percebe que a viúva, ela não se dá por satisfeita, que ela não ia parar de procurá-lo enquanto ele não resolvesse a causa dela. Então, é por essa razão que ele acaba o quê? Atendendo o pedido dela. Ou seja, ele não atende porque ele era bom. Não, ele era corrupto, ele não temia a Deus, nem temia os homens. Mas ele atende, meus amados, por causa da persistência da mulher. Ele é derrotado por causa da persistência, da disciplina e do propósito desta viúva. Meus amados, ela é disciplinada naquilo que ela quer alcançar. Ela não desiste enquanto ela não receber o que ela quer das mãos daquele juiz. Por isso que ela tem o quê? Uma postura persistente. Meus amados, agora vamos aprender aqui a aplicação da parábola. Acompanhe comigo lá no versículo 6 até o versículo 8a, o que o Senhor Jesus vai dizer. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Meus amados, a aplicação da parábola, meus amados, é muito simples. Ou seja, nós precisamos persistir em oração. Precisamos aprender, meus amados, a sermos disciplinados, a orar com propósito, a orar com persistência naquilo que nós pretendemos receber da parte do nosso Pai Celestial. Muito simples a aplicação. É a mesma da parábola anterior, da parábola que nós aprendemos no domingo passado, do amigo
importuno, que também, ele foi procurar o seu amigo à meia-noite para receber dele, para pedir para ele 3 pães emprestados. E Jesus diz que mesmo que ele não atendesse o seu amigo, porque era seu amigo, contudo ele o atenderia por causa da insistência dele. Meus amados, é a mesma situação aqui, a mesma aplicação. Ou seja, se uma viúva, ela consegue ser atendida, meus amados, em seu pedido por um juiz corrupto, quanto mais um cristão por seu Pai que está no céu. O raciocínio é muito simples, irmãos. Se conseguimos obter respostas satisfatórias dos juízes terrenos e muitas vezes corruptos, quanto mais obteremos do nosso Pai Celeste. Então, meus amados, nós precisamos aprender com esta viúva aqui. Nós precisamos aprender a sermos disciplinados na oração. Precisamos aprender a sermos persistentes em buscar a face de Deus, em buscar aquilo que nós queremos em oração. A orar, meus amados, sem desistir. Lembra o que nós falamos no início da mensagem? Quando você ora a Deus e você não é atendido, você logo desiste de orar? Pois bem, meus amados, olha aqui a resposta. Você tem que aprender a ser persistente na oração. Você tem que aprender a ser perseverante naquilo que você está pedindo a Deus. Esse é o raciocínio da parábola. Essa é a aplicação muito clara e muito simples. Agora acompanhe essa expressão eleitos aqui, meus amados, que Jesus diz. Observem lá. E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite. Meus amados, eleitos aqui são escolhidos por Deus, os escolhidos de Deus, que oram a Ele, que buscam a sua face dia e noite. Você não ora a Deus dia e noite? Você não ora a Deus todos os dias? Quem aqui não ora todos os dias? Se tem alguém aqui que não ora todos os dias, então você está perdido. E é bom você começar a se questionar se você realmente é um eleito de Deus. Porque, meus amados, uma das marcas do novo nascimento é a oração. Quem é filho de Deus vai constantemente buscar a face do seu Pai, nas suas necessidades, não é verdade? É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Se uma viúva, se nós conseguimos obter respostas satisfatórias de juízes iníquos, corruptos, por que não obteremos do nosso Pai que é santo e que tem prazer em cuidar de nós, que conhece as nossas necessidades, que é o nosso supremo pastor? Agora preste atenção, meus amados, nessa expressão longânimo, em algumas versões tardio, está lá no versículo 8, lá no versículo 7, que clama a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles. Essa expressão aqui, meus amados, longânimo, em algumas versões tardio, a ideia aqui é de que Deus, Ele posterga, às vezes, a sua resposta de oração aos seus filhos. Ele posterga, irmãos. Às vezes Deus, Ele não atende a nossa oração de maneira imediata. Por quê, pastor? Por qual propósito? Por qual razão? Meus amados, para que nós desenvolvamos a paciência e a perseverança em oração diante das provações, diante do sofrimento, diante daquilo que nos angustia. Precisamos, meus amados, aprender a deixar de ser imediatistas na oração. Às vezes somos como aqueles filhos mimados, que pedem ao Pai e querem logo receber. Não, irmãos, às vezes não é assim. Nem sempre Deus vai nos atender de maneira imediata. E é justamente esse ensinamento que Jesus quer passar na parábola. Ele quer que nós aprendamos a ser pacientes e perseverantes na hora de orar. É isso, irmãos. Muito simples. Pastor, Deus vai nos atender sempre, meus amados. Há dois tipos de oração que Deus, Ele não nos atende, em hipótese alguma. No direito, nós trabalhamos com
uma nomenclatura que se chama pedido juridicamente impossível. Que pedido juridicamente é esse impossível, pastor? É um pedido que não está amparado na lei. Logo, juiz nenhum vai atender, porque ele é impossível. Você pode pedir, mas ele não vai te ouvir, ele não vai responder, ele não vai atender o teu pedido, a tua solicitação. E na vida cristã também existem pedidos impossíveis que Deus não atende. Por exemplo, você está sendo perseguido, aí você vai orar para que Deus mate o seu perseguidor. Mentira, Deus não vai te atender. Por quê? Porque a Bíblia diz que é para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Deus não vai atender teu pedido. Outros pedidos que Deus não atende, a oração mundana, está lá em Tiago capítulo 4, de 1 a 3. Ele não atende aos pedidos dos seus filhos quando querem receber bênçãos para gastar em seus próprios prazeres, em seus próprios deleites. Deus não atende esse tipo de oração. Você vai orar e Deus não vai responder, porque Ele não vai te dar algo que vai ser ruim para ti. Outros pedidos que Deus não aceita, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós já aprendemos aqui no encontro de casais. Deus não atende a oração do marido que desonra a sua esposa, que não trata a sua esposa com honra, com moderação, com respeito, com amabilidade. Tu pode orar, meu amigo, mas se tu não está tratando tua esposa desse jeito, tu ora, mas a tua oração não vai passar do telhado, Deus não vai atender. Existem essas passagens bíblicas que nos ensinam que nossas orações não são atendidas por Deus. Mas quando a oração, meus amados, nosso pedido de oração não infringe a lei do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, meus amados, é certo que se for da vontade do Senhor, Ele irá nos atender. E às vezes, meus amados, essa postergação de Deus, essa demora de Deus em atender nosso pedido, é porque Ele está o quê? Nos ensinando, meus amados, a sermos pacientes ou perseverantes em oração diante dos momentos difíceis da vida, diante dos momentos em que nós somos provados, diante dos momentos em que nós somos afligidos. Simples assim, meus queridos irmãos. Meus amados, portanto aqui, meus amados, o propósito da parábola, acompanhe comigo lá no versículo 1. Olha o que Jesus diz, olha o que Lucas registra na verdade. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Está aqui, meus amados, né? O sentido, o propósito da parábola. Meus amados, nos ensinar e nos encorajar a perseverar em oração nos tempos de sofrimento, nos tempos de provação, tempos em que Deus parece não nos ouvir. É isso que Deus às vezes quer ensinar a mim e a você. Continue orando, meu filho. Não te cansa, não desiste, seja como essa viúva. Procura-me. Aprender a ser disciplinado, irmãos. Aprender a depender de Deus. Aprender a confiar no poder do Senhor. No amor e no cuidado do Senhor. Essa expressão aqui, meus amados, desfalecer ou desanimar no original, meus amados, significa desistir por exaustão ou tornar-se um covarde. É isso, meus amados, que Deus quer te ensinar. Deus, Ele quer nos ensinar a não desistirmos por cansaço. Você está orando, e Deus parece que não está te ouvindo. Aí você, eu não vou mais orar, Deus não está me ouvindo. Não, Ele está te ensinando a você a continuar sendo perseverante. A você, meus amados, não se tornar um covarde. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Olha lá, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele.
Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma, irmãos. Meus amados, quem recua, quem desiste, quem desanima, quem desfalece, ele é um covarde. Quem desiste, meus amados, é um covarde. E é exatamente isso que Deus quer que nós não sejamos. Que nós sejamos o quê? Persistentes, disciplinados. Que nós confiemos no poder do Senhor, no cuidado dEle, no amor do nosso Pai Celeste. Meus amados, e o público-alvo desta parábola? Para quem que Jesus está contando, ensinando estas verdades? Verdades riquíssimas, valiosas. Para quem, meus amados? Lá no versículo 7, ele diz assim, ó. No versículo 1, na verdade, e falou-lhes. Quem? Agora vá lá para o capítulo 17, versículo 22. Lá de Lucas, ele diz, ó. E disse aos seus discípulos, dias virão em que desejais ver o Filho, em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Então, meus amados, Jesus ele está contando essa parábola aqui para os seus discípulos. Ou seja, ela se aplica a mim e a você, todos os que são crentes em Cristo Jesus, todos os filhos de Deus. Ele está contando para os seus discípulos, meus amados. E por que que Jesus ele vai contar essa parábola para os seus discípulos? Meus amados, Jesus ele vai contar logo após advertir seus discípulos sobre os acontecimentos terríveis que iam acontecer aqui na terra. Acontecimentos esses proféticos que marcariam, que anunciariam o retorno, a chegada do nosso Senhor. Jesus está dizendo, olha, nos tempos de dificuldade, não desfaleçam, não recuem, não sejam covardes, continuem orando, buscando a minha face, sem desanimar. Confie no poder de Deus, confie no cuidado do Pai Celeste. E aqui, meus amados, eu gostaria de fazer uma aplicação contemporânea. Estamos passando por um momento difícil, irmãos. A pandemia trouxe essa dificuldade para a humanidade, sobretudo para a igreja do Senhor. Mas será que nós vamos desistir? Nós vamos parar de buscar a face do Senhor, o cuidado do Senhor, a oração, por causa de uma doença que nós sabemos que ela é letal? Não, irmãos. O nosso Deus tem o poder, o controle absoluto sobre todas as coisas. Precisamos aprender a confiar no cuidado de Deus. Meus amados, não tenho dúvida de que esta pandemia, de que esta peste, também é um dos sinais proféticos que antecedem a volta do Senhor. Mais uma das pestes. Mas precisamos aprender a perseverar em oração. Nós estamos todos aqui, muitos já foram, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Deus preservando as nossas vidas. Meus amados, vai chegar um momento, meus amados, em que o anticristo ele vai se manifestar. E ele vai fazer guerra aos santos, guerra à igreja do Senhor. Ele vai se colocar contra mim e contra você. Lá em Apocalipse, João diz que ele vai obrigar a todas as pessoas a colocarem uma marca na sua mão ou na testa, na sua mão direita ou na testa, na sua fronte. Muitos especulam sobre essa marca. Mas o que nós percebemos no contexto é que ninguém vai poder comprar ou vender a não ser quem tem essa marca. Ou seja, uma marca que vai fazer exclusão social. Você vai ser impedido de comprar alguma coisa se você não tiver essa marca. Você vai ser considerado marginal por causa da sua fé em Cristo. A igreja vai sofrer? Vai. Mas mais uma vez está aqui, ó, não desanime, continuem orando. Eu vou fazer justiça à causa de vocês. Essa parábola aqui, meus amados, ela também tem uma aplicação escatológica. Além dela nos incitar, além dela nos encorajar
a buscar a face de Deus em oração com perseverança, com propósito, com disciplina, ela também, meus amados, tem uma explicação escatológica, ou seja, diante dos dias de tribulação e angústia, que marcam o retorno do nosso Senhor, que antecedem a vinda dEle, nós não podemos desfalecer, nós não podemos desistir da fé, nós não podemos desistir de buscar a face do nosso Deus em oração. Por quê, pastor? Porque Ele cuida da gente, porque Ele supre as nossas necessidades, não sabemos como, mas Ele supre, e Ele é Deus, Ele está no controle absoluto sobre todas as coisas. E aí, meus amados, Jesus ele vai fazer uma crítica e uma advertência aos seus discípulos. Acompanhe lá no versículo 8, na parte B. Ele finaliza dizendo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha aqui, meus amados, Jesus está dizendo: olha, quando eu voltar, eu ainda vou encontrar discípulos que tenham uma fé perseverante quanto desta viúva. Quando eu voltar à terra, eu ainda vou encontrar pessoas que efetivamente confiam no poder de Deus, que é manifestado por meio da oração. Meus amados, essa é uma reflexão que se faz necessária a mim e a você. Nós confiamos em quem, irmãos? Onde está respaldada a nossa fé? Em quem, irmãos? Em Jesus Cristo? É no cuidado e no amor de Deus? Ou no homem, nos médicos, nos remédios, na ciência humana? Onde está, meus amados, apoiada a nossa fé? Meus amados, precisamos entender que Deus, Ele cuida de nós. Olhem, meus amados, para a igreja primitiva. Quantos e quantos problemas aqueles irmãos não passaram, mas Deus estava ali com todos eles. E quando Ele nos livra, glória a Deus, estaremos para sempre com o Senhor. E aí, meus amados, quais são as lições que nós aprendemos por intermédio desta parábola? Só 3, meus amados. 3 lições. A primeira, Jesus nos ensina a orar a Deus sem desfalecer. Mesmo diante do sofrimento ou da provação, Ele nos encoraja a perseverar naquilo que estamos pedindo a Deus em atitude de oração. Essa é a primeira lição. Orar sem desfalecer. Segundo, meus amados, precisamos deixar de ser imediatistas quanto aos nossos pedidos de oração. O atraso de Deus, né, irmãos, é só um estímulo pedagógico para nos incitar à perseverança e à persistência. Deus, meus amados, Ele é um psicopedagogo por excelência. Assim como você gosta de educar o seu filho, Deus também gosta de educar os seus, eu e você. Terceiro, desistir de pedir a Deus em oração pode significar indisciplina ou até mesmo incredulidade. Muitas pessoas desistem de orar, desistem de continuar pedindo a Deus em oração. Sabe por quê? Porque não tem disciplina e às vezes, meus amados, porque não tem mesmo confiança no poder de Deus. Ah, Deus não está me atendendo, aí o cara já começa a duvidar, não é verdade? Somos assim, irmãos. Somos assim. Essa é a grande verdade. Nós somos humanos. Tem hora que nós fraquejamos. Mas aí, meus amados, vem aqui, ó, a importância da palavra. Deus está dizendo: ei, não desista. Continue pedindo. Ah, pastor, mas já faz 3 anos que eu venho pedindo a Deus. 4 anos, meu irmão, não desista, ore com fé, deposite sua confiança no Senhor, aprenda a perseverar em oração. Muitas vezes, meus amados, nós não recebemos, sabe por quê? Porque desistimos,
porque não pedimos. Como nós lemos lá em Mateus, capítulo 7, há poucos momentos. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta é aberta. Meus amados, para concluir, eu queria fazer menção aqui às palavras de um teólogo chamado Herbert Lucker. Ele diz o seguinte, meus amados, abre aspas, falando a respeito das nossas orações. Muitas orações são como garotos levados, que batem na porta e depois correm. Eles se afastam muito antes das portas serem abertas. Porém, não devemos apenas pedir, mas continuar pedindo, buscando e batendo, até que a porta do céu se abra para nós. Fecha aspas. É assim, meus amados, que eu e você precisa aprender a fazer, em atitude de oração, bater, pedir, até que Deus abra as portas do céu e atenda o nosso pedido de oração. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te pedimos perdão, Senhor, por nossa postura muitas vezes incrédula, indisciplinada, desanimada, cheia de murmuração, ó Deus, cheia de medo, cheia de ansiedade. Meu Pai, perdoa por nossa falta de fé, perdoa muitas vezes por nossa falta de confiança no teu cuidado e na tua providência. Ensina, Pai, a cada um de nós a depositarmos toda a nossa esperança no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, que o Senhor tem um cuidado extremado sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor tem prazer em cuidar de nós e de nos educar, Pai, de nos incitar, de nos ensinar a buscar a tua face com perseverança em atitude de oração. Abençoa o teu povo, Pai. Faça com que o teu povo, que ouviu esta palavra, Senhor, saia hoje daqui com esta convicção firme de que o Senhor está com os ouvidos e os olhos atentos para as necessidades de cada um dos teus servos, que o Senhor quer vê-los orar, que o Senhor quer vê-los pedir, que o Senhor quer vê-los buscar a tua face, Pai, como esta viúva buscou aquele juiz corrupto. Mas o Senhor não é corrupto, o Senhor é o justo juiz, e um juiz que cuida, que abençoa o teu povo. Pai amado, nós oramos no nome santo de Jesus, Pai, agradecidos por tudo, pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Meus amados, nós vamos encerrar agora nosso culto, e eu queria chamar aqui mais uma vez o casal Magi e Carrinho, para que finalize este culto com o cântico espiritual, cantando o hino número 149 do nosso cantor cristão. E eu peço que os irmãos fiquem em pé para nós encerrarmos o nosso culto com esse cântico, meus amados. Que esse hino fique hoje alicerçado nas nossas mentes e nos nossos corações. Hino 149. Eis que o Pai prostrados te rogamos nós, dá-nos a vitória nesta luta atroz, dá-nos fé robusta para resistir. É o que teus servos vimos te pedir. Dá-nos persistência como a de Jacó, pra lutar orando
Deus só, suplicando graça, sem desanimar, até que recebamos teu favor sem par. E se demorares em nos responder, firmes ficaremos sem desfalecer. Tu, por graça, tudo nos darás, Senhor, quando for provada nossa fé e amor, de salvar perdidos, pobres socorrer, e de dar-nos bênçãos tens real prazer, que alcancemos sempre tua compaixão. Dá-nos fé mais forte, dá-nos tua mão. Glória a Deus, meus irmãos, está encerrado o nosso culto. Não esqueça de continuar orando pela sua necessidade. Não esqueça de continuar orando pelos seus amigos e familiares que estão longe da presença de Deus. Ore sem desfalecer. Continue intercedendo pela vida deles. Meus amados, vocês receberam uma mensagem, creio que todos vocês receberam uma mensagem que eu mandei a respeito da nossa campanha de missões. Como vocês puderam observar durante esses dias que nós temos falado sobre esse tema, meus amados, que é importantíssimo para a vida cristã, que é o fazer discípulos. Meus amados, todos os anos a nossa denominação realiza essas campanhas, a campanha regional e a campanha nacional. E para que é feita essa campanha? Para que nós arrecademos ofertas que serão destinadas aos projetos missionários da nossa denominação cristã, a AICEB. Ou seja, meus amados, há muitas mulheres, muitos homens, obreiros que estão nos campos, pregando a palavra do Senhor, pregando essa palavra que fez com que você hoje estivesse aqui cultuando a Deus. Esses homens estão investindo tempo, meus amados, dedicação na vida dos perdidos. E nós, meus amados, precisamos ser cooperadores com esse trabalho. Nós precisamos orar por esses irmãos, por esses projetos, e também nós precisamos o quê? Ser fiéis na nossa contribuição, nas nossas ofertas. Meus amados, nós somos mordomos do Senhor. Tudo que nós temos vem da parte do nosso Deus. As nossas finanças, os nossos bens, são bênçãos dadas pelo nosso Deus. Então vamos reservar um pouquinho dos nossos ganhos para abençoar a vida desses homens, dessas mulheres, desses projetos. Tá bom? Então, contribua segundo aquilo que Deus colocar no seu coração, sabendo que isso, meus amados, em primeiro lugar, é para a glória do seu Deus. E em segundo lugar, meus amados, saiba que Deus também abençoa aqueles que semeiam, sempre buscando o bem do seu próximo, bem como a glória do seu Senhor. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está encerrado.